Olá, paz do Senhor a todos vocês que me ouvem. Meu nome é Ana Amélia Vieira, estou aqui mais uma vez, juntamente com vocês que me acompanham no estudo deste livro, Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Temos aprendido muito mesmo com o Senhor, com a leitura deste livro. Eu tenho conversado com pessoas e esses dias uma amiga me disse, irmã Ana Amélia, eu já escutei 4 ou 5 vezes um determinado áudio, porque parece que esta escritora escreveu aquele capítulo para mim. Também eu tenho tido essa impressão com alguns capítulos que eu tenho lido. Parece que ela tem falado coisas que ela conhece em minha vida, mas isso é o quê? É a prática que ela tem sendo uma serva do Senhor, convivências, e são coisas que o Espírito Santo revela a ela de como verdadeiramente se processam as coisas na nossa mente, né? Nas nossas emoções, e isso parece tão real para todas nós, mas graças a Deus por isso o Senhor tem trabalhado. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para todos sempre. Amém. Então nós vamos continuando hoje no nosso áudio de número 23, o capítulo 18, que tem o título Por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Vamos estudar mais um pouquinho? Este capítulo vem falar de mentalidade de deserto, número 3. Deuteronômio 30, versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Essa mentalidade errada é similar à que acabamos de discutir, mas um problema suficiente entre o povo de Deus que, acredito, merece mais um capítulo deste livro. Uma das desculpas mais comuns que escuto das pessoas nas suas orações. Muito frequentemente alguém me procura para aconselhamento e oração. E quando lhe transmito o que a palavra de Deus diz, ou o que penso que o Espírito Santo está dizendo, sua resposta é: sei que isso é o certo. Deus tem me mostrado a mesma coisa. Mas Joyce, isso é muito difícil. Deus tem me mostrado que o inimigo tenta injetar essa frase nas mentes das pessoas para fazê-las desistir. Alguns anos atrás, quando Deus me revelou sua verdade, Ele me instruiu a parar de dizer como as coisas eram difíceis, assegurando-me de que, se assim o fizesse, as coisas tornariam mais fáceis. Mesmo quando estamos determinados a continuar a fazer alguma coisa, gastamos tanto tempo pensando e conversando sobre como é difícil, que o projeto termina sendo muito mais difícil do que teria sido se tivéssemos sido positivos em vez de sermos negativos. Quando inicialmente comecei a ver na palavra de Deus como se supunha que eu deveria viver e me comportar e a comparar com o que estava vivendo, sempre dizia: quero fazer as coisas do teu jeito, Deus, mas é tão difícil. O Senhor levou-me a Deuteronômio 30:11, onde Ele diz que os seus mandamentos não são muito difíceis nem estão muito distantes de nós. A razão de os mandamentos do Senhor não serem difíceis para nós é porque Ele nos dá o seu Espírito para trabalhar poderosamente em nós e nos ajudar em tudo o que tem nos pedido. Ele é o nosso ajudador. João 14,16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. As coisas ficam difíceis quando estamos tentando fazê-las independentemente, sem nos apoiarmos e confiarmos na graça de Deus. Se tudo na vida fosse fácil, nem mesmo precisaríamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. A Bíblia se refere a Ele como o ajudador. Ele está sempre em nós e conosco todo o tempo para nos ajudar, para nos capacitar e fazer o que não podemos fazer. E deveria acrescentar, fazer com facilidade o que seria difícil sem Ele. O caminho fácil e o caminho difícil. Em Êxodo 13:17 diz: Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois, Ele disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Você pode estar certo de que onde quer que Deus o conduza, Ele é capaz de guardá-lo. Ele jamais permite que nos sobrevenha mais do que podemos suportar. Seja o que for que ordenar, Ele pagará por isso. Não precisamos viver em luta constante,
se aprendermos a nos apoiar nele continuamente para ter a força de que precisamos. Se você souber que Deus lhe pediu para fazer alguma coisa, não volte atrás apenas porque é difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, gaste mais tempo com elas, descanse mais nele e receba dele mais graça. Graça é o poder de Deus que vem até você sem nenhum custo, para fazer, por seu intermédio, o que você não pode fazer por si próprio. Tome cuidado com pensamentos que dizem: não posso fazer isso, é muito difícil. Algumas vezes, Deus nos conduz pelo caminho difícil, em vez de nos levar pelo caminho fácil, porque Ele está fazendo um trabalho em nós. Como aprendemos a descansar nele se tudo em nossa vida é tão fácil que podemos dar conta sozinhos? Deus conduziu os filhos de Israel pelo caminho longo e duro porque eles ainda eram covardes, e Ele precisava fazer um trabalho neles para prepará-los para a batalha que enfrentariam na Terra Prometida. A maioria das pessoas pensa que entrar na Terra Prometida significa não mais lutas, mas isso não está correto. Se você ler os registros do que aconteceu depois que os israelitas atravessaram o Jordão e entraram para possuir a Terra da Promessa, verá que eles lutaram uma batalha após a outra, mas eles venceram todas as batalhas na força de Deus e sob a direção dele. Deus os conduziu para a rota mais longa e mais difícil, ainda que houvessem uma mais curta e mais fácil, porque ele sabia que eles não estavam prontos para as batalhas que enfrentariam ao possuir a terra. Ele se importava com o fato de que eles, ao virem o inimigo, pudessem correr de volta para o Egito. Então os levou pelo caminho mais difícil para ensinar-lhes quem ele era e que não poderiam depender deles mesmos. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil, sua mente quer desistir. Satanás sabe que, se puder derrotar-nos em nossa mente, poderá nos derrotar em nossa experiência. Por isso é tão importante que não percamos o ânimo e não cansemos nem desfalecemos. Em Gálatas 6:9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos." Perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. O Espírito Santo nos diz para não desistirmos em nossa mente, porque se persistirmos, finalmente colheremos. Pense sobre Jesus. Imediatamente depois de ser batizado e cheio com o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo diabo. Não se queixou nem se tornou desencorajado e deprimido. Não pensou nem falou negativamente. Não ficou confuso tentando imaginar por que isso tinha de acontecer. Ele enfrentou cada teste vitoriosamente. Em meio à sua provação e tentação, nosso Senhor não vagueou por 40 dias e 40 noites falando como estava difícil. Ele extraiu forças de seu Pai Celestial e saiu vitorioso. Você pode imaginar Jesus viajando pelo país com seus discípulos, falando sobre como tudo era difícil? Você pode concebê-lo discutindo como seria ir para a cruz, ou como ele temia o que estava à frente, ou como era frustrante viver sobre as condições da sua vida diária, perambulando pelo interior em seu lugar, ao qual chamar de lar, sem um teto sobre a cabeça, sem cama para dormir à noite. Quando viajo de um lugar ao outro por o mundo todo, pregando o Evangelho, tenho aprendido a não falar sobre as dificuldades envolvidas no meu tipo de ministério. Tenho aprendido a não me queixar sobre como é difícil ficar em um hotel estranho, comer fora constantemente, dormir em uma cama diferente toda semana, ficar longe de casa, encontrar pessoas novas e me sentir confortável com elas quando já está na hora de ir embora. Temos a mente de Cristo e podemos lidar com as coisas como Ele fez, estando mentalmente preparados pelo passamento de vitória, não pelo passamento de desistência. O sucesso segue o sofrimento. 1 Pedro 4:1 e 2 diz: "Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não viveis de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus." Essa passagem nos ensina um segredo no que diz respeito a como sobreviver às coisas em tempos difíceis. Assim que essa minha interpretação desses 2 versículos. Aqui está a minha interpretação desses 2 versículos. Pense sobre tudo que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento em sua carne, e isso o ajudará a passar por suas dificuldades.
Arme-se para a batalha, prepare-se para ganhar pensando como Jesus fez. Sofrerei pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Porque se eu sofrer tendo a mente de Cristo nessa direção, não mais estarei vivendo para agradar a mim mesmo, fazendo tudo o que é fácil e fugindo de tudo que é difícil, mas serei capaz de viver para o que Deus deseja e não pelos meus sentimentos e pensamentos carnais. Há um sofrimento na carne que teremos de suportar para fazer a vontade de Deus. Minha carne nem sempre se sente confortável com o estilo ministerial das viagens, mas isso é a vontade de Deus para mim. Portanto, preciso me armar com o pensamento correto sobre isso. De outra forma, sou derrotada antes mesmo de ter realmente começado. Pode haver uma pessoa em sua vida de quem é muito difícil estar perto, e apesar disso você sabe que Deus quer que você insista com o relacionamento e não fuja dele. Sua carne sofre porque não é fácil estar perto dessa pessoa, mas você pode se preparar pensando adequadamente sobre a situação. Veja o que diz Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O pensamento correto nos arma para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é como ir para a linha de frente de uma guerra sem arma. Se fizermos isso, não duraremos muito. Os israelitas eram chorões, uma das razões pelas quais eles vaguearam 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias. Eles lamentavam-se por cada dificuldade e queixavam-se de cada novo desafio, sempre pensando sobre como as coisas eram difíceis. Sua mentalidade era: por favor, torne tudo fácil, não dou conta se as coisas forem difíceis. Recentemente percebi que muitos crentes são guerreiros de domingo e chorões de segunda-feira. Eles têm uma boa conversa no domingo na igreja com seus amigos, mas na segunda-feira, quando é hora de caminhar e falar, e não há ninguém por perto para impressionar, eles desfalecem ao mais leve teste. Se você é um chorão e um queixoso, obtenha uma nova mentalidade que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Terminamos assim mais um áudio desse maravilhoso estudo. Eu quero orar por sua vida agora. Papai amado, mais uma vez eu te agradeço, estou com o meu coração agradecido a Ti por tudo quanto o Senhor tem proporcionado às nossas vidas através deste maravilhoso trabalho de estudo deste livro. Obrigada, Senhor, por cada vida que está sendo alcançada. Obrigada, Senhor, por cada mente que o Senhor está transformando. Obrigada por cada pensamento errado que o Senhor está colocando o pensamento correto. Tudo é para Ti, somente para Ti. Vivemos para Ti, em função da Tua palavra. Obrigada por tudo, Papai, em nome de Jesus. Amém.